que Jesus nos envolva em sua paz. E ele disse assim: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado. Isso é apenas um recorte do Evangelho de Mateus no capítulo 5. Não peguei na íntegra, não. Então, Jesus disse que seríamos bem-aventurados, ou seja, que nós, para sermos felizes, né? Ele coloca como condição que nós sejamos moderados, afáveis e pacientes. Pela explicação do senhor Allan Kardec, ser brando e pacífico vai significar, então, ser afável, ser moderado e ser paciente. E eu comecei a olhar todos os sinônimos que caberiam numa pessoa moderada. E gostaria de refletir um pouquinho sobre esta palavra, o que é realmente ser uma pessoa moderada. Então, sermos moderados, a gente entende perfeitamente, não é? O que é ser moderado. Mas vamos falar disso assim mesmo. Ser moderado significa ser comedido. Comedido. Significa sermos contidos. Contidos em quê? Conter o nosso impulso primeiro, frear os nossos impulsos. Porque quando a gente age por impulso, a gente está agindo sem pensar direito. E é um enorme desafio a gente conter aquele impulso que nasce espontaneamente dentro da gente quando somos contrariados muito ou pouco. Vai depender da nossa reação, uma contrariedade muito grande, uma contrariedade menor. De qualquer forma, conter o impulso é um desafio. Somos impulsivos quando nós reagimos com a mesma agressividade de que fomos vítimas. Na mesma medida de que fomos atingidos, a gente impulsivamente dá o troco. E muitas das vezes a gente não dá o troco, não. A gente devolve a quantia total, né? A gente acha que o troco só é pouco. Então, é frear o primeiro pensamento, o primeiro pensamento quando a gente se vê diante de uma agressão, de uma ofensa qualquer. Frear o pensamento antes é melhor, porque o nosso pensamento, se a gente deixar ele ficar na cabeça, ele vai criar um sentimento e esse sentimento vai ser extravasado numa emoção negativa. Então, se a gente frear o pensamento no nascedouro, nós teremos mais facilidade para conter o impulso. Porque a gente fala assim: nossa, eu agi sem pensar. Quando eu dei por mim, eu já havia feito. Quando eu dei por mim, eu já havia falado. Então, a gente fala: eu agi sem pensar. Não, ninguém age sem pensar. Não existe nenhuma fala e nenhuma atitude que não tenha nascido primeiro de um pensamento. Então, o que acontece é que nós agimos sob o comando do primeiro pensamento que surgiu na nossa cabeça. Então, com muita vigilância, com muito esforço, nós podemos educar e controlar esse pensamento no nascedouro. Mas é realmente preciso de muita vigilância, de estar sempre na nossa mente, em todos os momentos, que nós não queremos agir por impulso, né? Nós queremos agir por pensamento. Essas reações, elas são, às vezes, muito intempestivas, e Gandhi, o grande humanista, que se imortalizou pelo combate à violência, ele pacificava a si mesmo todas as vezes que ele recebia uma ofensa.
ele pacificava a si mesmo, dizendo para a pessoa: você não vai conseguir me rebaixar a ponto de odiá-lo. Então ele tinha bem ajuizado na própria mente qual é a reação que ele ia querer ter. Isso é ser moderado. Ser moderado é também ser consequente. É qualidade das pessoas que pensam na consequência das próprias atitudes. Se nós somos pessoas estouradas, agressivas, nós costumamos não pensar nas consequências que isso vai gerar em nós e ao nosso redor. A gente não vai se preocupar se aquilo vai ferir, vai magoar, vai complicar muito mais a situação, porque a gente está de cabeça quente. Cabeça quente, o sangue fervendo. Então a gente para de ser uma pessoa que raciocina, que é sensata, para começar a não se importar com a consequência daquela reação que a gente está tendo. Então nós temos que ser também criteriosos. Eu gostei de olhar essa palavra critério. Palavra, se você pensar bem, é uma palavra esquisita, né? Critério. O que significa ser uma pessoa criteriosa? Nós sabemos que diante de uma ofensa qualquer, nós temos que tomar uma atitude, porque ninguém está dizendo que ser brando e pacífico é cruzar os braços e apanhar calado. Não, nós não estamos dizendo absolutamente isso. É preciso de entender bem quando Jesus disse: se alguém te agredir numa face, dê a outra face quer dizer, crie uma outra situação contrária àquela reação que você teve. Se alguém veio com a face da agressividade, você vai com a face da mansuetude, da brandura, né? Da educação. Então a outra face é isso, mas você tem que reagir mostrando a outra face. Então, ser criterioso, a gente vai escolher qual critério que vai comandar as nossas reações. Qual é o método que a gente vai usar? Qual é o fundamento? Que reação que eu quero ter e por que eu quero ter essa reação? Então, o Evangelho de Jesus, a cada dia aqui, nos ensina isso. Também ser moderado significa ser discreto. Ser discreto é quando você não vai socializar o mal do outro, contar o mal que o outro fez. Você vai manter discrição na medida do possível. Inclusive, se você for reagir, você vai reagir. Se você tem que falar algumas palavras mais sérias, um pouquinho mais duras com alguém, que isso não seja público. Aquela história da roupa suja se lava em casa é muito interessante, não é hipocrisia, não. Nós vamos deixar para conversar as nossas coisas pessoais com discrição, sem ninguém perto, para não humilhar o outro, para a gente não posar de dono da verdade, né? Então, ser discreto, ser equilibrado e ser modesto. E eu fiquei procurando em que sentido ser moderado é ser modesto. O contrário da modéstia é a vaidade, é a arrogância. Então, se nós vamos ser modestos, significa que nós não vamos reagir com uma atitude orgulhosa, com uma atitude de dono da verdade, porque uma das características de quem não raciocina porque está tomado de um sentimento de raiva é não conseguir enxergar nenhum ponto de razão na atitude do outro. É pensar que só ela própria tem razão. Então, ser modesto significa dar uma raciocinada em cima desse orgulho, desse narcisismo, dessa reação impositiva, né? Você tem que fazer dessa forma. Então, isso é que é ser modesto, é ser ponderado,
é ser prudente. Ser prudente. Aqui eu me lembro de uma frase de Chico Xavier, porque ser prudente é saber que a nossa raiva pode, a nossa reação de raiva pode causar no outro uma reação mais raivosa ainda. E quando nós não sabemos como o outro não vai reagir, é preferível a gente ser prudente e controlar as nossas reações. Se bem que muitas das vezes, quando nós estamos com raiva, a gente vai e cutuca o outro naquele ponto fraco, porque a nossa intenção é realmente irritar o outro igual a gente está irritado com esse outro. Muitas das vezes, nós temos atitudes desse tipo, um mecanismo de defesa imaturo e que a gente vai lá e cutuca e tem uma reação espantosa, porque a gente consegue atingir o emocional do outro. Chico Xavier, então, lembra, não teste os limites dos outros, nós não convivemos com anjos. E também não somos anjos, né? Então, a gente, infelizmente, ainda nos deixamos irritar com o erro dos outros. Então, quando esse erro é repetitivo, é sistemático, a gente se irrita mais ainda. Puxa, quantas vezes já te falei, né? Então, o erro do outro nos irrita. O que nós precisamos para não nos irritarmos com o erro dos outros quando nós tivermos que tomar alguma atitude em cima deste erro? Buscar a tolerância. E a tolerância não é conivência com o erro, não é acertar o errado, porque ele é nervoso, não posso nem mexer com ele. Não, não é isso. A tolerância é acerenar o interior antes de tomar alguma atitude. E já existem pessoas que dizem, olha, eu não vou tratar desse assunto com você agora porque eu estou muito irritado. Deixa, depois a gente conversa. Ah, não, depois a gente conversa, eu preciso me acalmar primeiro. Então é uma atitude muito madura essa, e a gente já viu isso acontecer várias vezes. Não, depois a gente conversa porque agora eu estou totalmente intolerante com o que você acabou de fazer. Então buscar a tolerância e calar para falar numa hora que já estiver mais calmo. Isso é hábito que nós podemos adquirir, porque quando a gente fala uma coisa, às vezes a gente fala uma frase ofensiva e a pessoa leva 100 anos para nos perdoar. As pessoas levam 50 anos para esquecer aquela ofensa, porque a palavra, ela fere muito mais do que uma agressão física. A palavra fere e marca. Então as pessoas às vezes são rotuladas de uma forma cruel e guardam aquilo para o resto da vida. Então a ordem é: somos senhores da palavra que não dizemos e escravos da palavra que proferimos. Querer ser senhor ou escravo é uma escolha de cada um. O segundo conselho de Jesus é que nós devemos ser afáveis. Afabilidade. Eu fui de novo para os sinônimos. Todo mundo sabe o que é ser afável, né? É agir com gentileza, com amabilidade, com atenção, com cortesia, com diplomacia, com delicadeza, com educação, com fineza, com meiguice, com ternura, com suavidade, com flexibilidade, com doçura e não sermos implacáveis. Vocês perceberam que essas qualidades que nós acabamos de falar é simplesmente ser educado?
ser uma pessoa educada, que todo mundo chama de fino trato, ser educado. Se ser afável é simplesmente ser educado nas ações, isso pode ser aprendido. Pode ser aprendido, a escola ensina, a escola instrui, mas quem educa é a família. E André Luiz vem nos lembrar que o ideal para a harmonia em casa é tratarmos a visita bem e tratarmos os familiares igual a gente trata a visita. Você vai tomar um copo d'água, você pergunta a visita, aceita? E você levanta para pegar uma água na geladeira, o seu familiar te fala, você está indo tomar água? Toma, não vou trazer para você não. Toma, não vou trazer não. Ou então você vira para sua mãe e diz, mãe, você está com sede? Até que tô. Quando você for tomar água, você traz para mim? Então, a gente tratar a visita como a gente tratar o familiar igual a gente trata a visita. E isso é educação. É simplesmente educação. Aqui é uma escola de almas. E aqui a gente aprende, então, a embasar a educação que temos recebido e que temos buscado. Porque por própria exigência profissional, nós temos que aprender a sermos educados. Não é? Nós temos que aprender a sermos educados sempre. Então, aqui é uma escola de almas. E aqui a gente vai aprender que o que nos faz perder a linha e a educação é a intolerância. Então, a gente vai aprender o que o Evangelho nos ensina sobre tolerância. E aqui está dizendo que ser afável é não ser implacável. Essa palavra todo mundo sabe o que significa, né? Implacável. É aquela reação quando nós achamos que nada atenua, nada aplaca a atitude do outro. Nós achamos que a atitude do outro é imperdoável, quando nós somos implacáveis. Somos implacáveis quando julgamos o outro com toda a severidade. Isso é ser implacável. Então, é exatamente ao contrário do que Jesus apregoa. Então, e tudo isso de ser afável e de ser moderado, nós podemos aprender. São hábitos adquiridos. E a terceira condição que Jesus fala é da paciência. Temos que ser pacientes. Se humildade é a primeira virtude que Jesus ensinou, porque sem ela nós não teríamos abertura para aprender todas as outras atitudes, a paciência é a última virtude que nós vamos adquirir. Os espíritos amigos sempre falam a este respeito, escreveram a este respeito, porque a paciência só vai surgir dentro de nós depois que a gente for moderado e afável. Depois que a gente tiver o Evangelho já norteando os nossos passos. Então, essa é a receita de felicidade e de saúde que Jesus nos propõe. E quando eu fui falando das qualidades, eu tenho certeza que vocês pensaram, eu sou isso, eu faço assim, eu já consigo fazer dessa forma. Então, quantas vezes a gente consegue ser amável? Quantas vezes? Quantas vezes a gente consegue agir com delicadeza? Quantas vezes a gente já vivenciou essas virtudes? Muitas vezes. A questão agora é vivenciar sempre, e independente de quem for o móvel, o próximo que estiver na sua frente. Porque nós já conseguimos ser delicados, afáveis, etc, 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 com aquelas pessoas que nós amamos, ou que nós tememos, ou que nós respeitamos, ou nosso superior hierárquico de alguma forma. E a proposta de Jesus é ser assim com todos os irmãos em todos os momentos. Essa é a perfeição que nos aguarda.
Então, de onde que vem esse impulso? Eu estudei um pouquinho para trazer aqui à luz da psicologia, porque é a questão 114 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, se a gente, quando age por impulso, a gente age errado, significa que nós somos maus por natureza? Nós temos uma natureza ruim? De onde que vêm os nossos impulsos? De onde que vem essa reação que parece que não dependeu da nossa vontade? De onde que vem a raiva que nós sentimos? É uma emoção básica. De onde que vem a raiva? De onde que vem esse egoísmo natural que faz parte e é aceitável por muitas pessoas? Ser egoísta é natural, ser egoísta é claro. Você tem que procurar ver aí o seu interesse, é lógico, não e tal. Então, de onde que vem esse egoísmo? Na obra No Mundo Maior, o instrutor de André Luiz diz o seguinte. Primeiro, Kardec deixa entender que nós não somos maus por natureza. É porque nós não estamos ainda prontos. Não estamos prontos. E na obra No Mundo Maior, o instrutor diz o seguinte, que Deus criou o mundo, nos criou, e nem o mundo e nem nós somos obras completas. Nenhum de nós, nem o mundo, fomos criados já prontos. O planeta e nós estamos em constante processo de evolução. Faz parte de uma lei que Deus estabeleceu, que a perfeição que nós fatalmente vamos atingir, porque fomos criados com todas as condições para sermos perfeitos. Então, quis Deus que a perfeição seria uma obra de cooperação entre nós e Ele, o Criador. Seria um trabalho em conjunto nosso e dele. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros dos séculos, dos milênios, e de experiência em experiência, de vida em vida, nós vamos conquistando os valores, conquistando as melhores atitudes e aprendendo a lidar com as nossas emoções, aprendendo a não agir por impulso. Então, Calderaro ainda diz que antes de nós julgarmos aos outros ou a nós mesmos, diante de uma atitude horrorosa que seja, que nós devemos considerar, devemos compreender que a perversidade tem que ser entendida, a maldade extrema tem que ser entendida como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então, nós percebemos que aqui são doenças da alma. E a doutrina espírita complementa esses ensinamentos, nos dizendo que nós somos como se fôssemos crianças espirituais. Porque a questão 115, os imortais responderam que Deus nos criou simples e ignorantes, com propensão ao progresso, com propensão ao bem, com todas as condições para desenvolvermos a perfeição. Simples no sentido de sermos mentes ainda com pouco conhecimento, né? E ignorantes também nesse sentido de ignorar a verdade que nós vamos encontrando pouco a pouco, à medida que nós fomos aprendendo a nos conhecer, conhecer o mundo, analisar as provas que têm acontecido nas nossas vidas e, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai desenvolvendo o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é o instrumento da nossa mente. A nossa mente, o nosso corpo mental é onde nascem os nossos pensamentos. Então, nós vamos, com isso, termos a resposta para quem sou eu. Eu sou um viajor dos milênios, saindo da animalidade para a angelitude. É isso que nós somos.
nós estamos hoje aqui fazendo o quê? Procurando desenvolver em nós as sementes que foram colocadas por Deus como centelha divina. No principinho nós éramos um protozoário, quer dizer, proto primeiro, zoó animal. Então nós éramos uma célulazinha do primeiro animal, do primeiro ser vivo que surgiu no planeta. E o nosso cérebro, uma parte dele, guarda todas as experiências que nós já vivemos até hoje em todos os reinos da natureza. Nós já vivemos como protozoários, nós já vivemos como répteis, nós já vivemos como mamíferos e hoje nós estamos aqui caminhando para aprender a viver como seres humanos, porque nós ainda não nos humanizamos o suficiente para sermos chamados de seres humanos, porque nós ainda agimos com os impulsos automáticos. Não agimos pelo raciocínio, pela fineza e pela educação. Muitas das vezes agimos ainda por esses impulsos automáticos. A segunda parte do nosso cérebro é onde estão as conquistas atuais, o dia a dia nosso, os nossos esforços, né? E a boa vontade que nós tivemos para ir nos construindo aos poucos. E a terceira parte do nosso cérebro é onde está a nossa superconsciência, é onde está a centelha divina que foi criada por Deus em nós e que nós vamos desenvolvendo no cérebro de hoje até chegar aos níveis da superconsciência. Aí seremos humanos. Então, essa primeira parte do nosso cérebro está onde? O que nós herdamos dos répteis. Chama cérebro reptiliano. Está aqui, no hipotálamo. E o que está lá? Lá estão as funções que nos dão condições de sobreviver enquanto seres humanos. Então, o animal, ele era agressivo porque ele precisava de lutar e matar para obter alimentação, moradia e tudo mais. E a gente, então, tem esse instinto de sobrevivência, onde os nossos impulsos automáticos e os hábitos nos levam, muitas das vezes é uma coisa boa, para nos conservarmos vivos. Mas é lá também que está a nossa reação impulsiva. Em Pedro Leopoldo, tinha um jovem senhor que ele era desequilibrado e ele tinha um divertimento. Ele chegava devagarinho atrás das pessoas e dava uns latidos fortes, como se fosse um cão. Quem lembra dele? Muita gente lembra dele. Então ele dava aquele latido forte. E as reações das pessoas latidas eram as mais estranhas possíveis. Então você viu uma senhora delicada, bondosa, generosa, virar no impulso e soltar a bolsa na cara dele. Eu vi um dia um senhor educadíssimo, um cavalheiro, um gentleman. Ele virou a mão para trás que jogou Ralph longe, sentado, com o soco que ele deu. Por quê? Foi o impulso de defesa. Foi um impulso. E tem alguém rindo aí, pensando o que fez, né? Alguém quer contar o que fez? Eu posso contar o meu, que não é muito feio. Se fosse feio, eu não contava. O dia que ele latiu dentro do meu ouvido, eu fiz assim, e travei. Não andei, não gritei, não corri, eu travei. Se fosse um perigo iminente, eu estava morta. Não soube me defender, né? Porque eu já vi gente ter a reação, au, sai correndo. Sai correndo, é a melhor defesa. Então, nós estamos lá falando desses impulsos. Dos mamíferos, nós herdamos também o cérebro do mamífero, que já tinha reação de medo, a reação de raiva, o
o mamífero, nosso cérebro herdado do mamífero, ele é egoísta, porque os mamíferos limitavam seu território, né, para ninguém entrar. Limitava o território, assim, bem egoísta. E nós podemos usar esse instinto, dando limite às emoções que nós vamos querer que nasçam em nós, dando limite à reação que a gente vai ter sem ser no impulso, né? Volto em Gandhi, dando o exemplo do pacifista que ele foi, que uma coisa é ser pacífico. Pacífico é aquela pessoa capaz de agir em nome da paz e ter uma paz interior. E pacificador é aquele que age em nome da paz, tem uma paz interior, mas pacifica os outros também. Então, naquela luta para libertar a Índia da Inglaterra, ele disse, muitas das vezes, nesta causa estou disposto a morrer, mas não existe nenhuma causa em que eu esteja disposto a matar. Então aí estava o Gandhi, como mamífero que foi, e é como ser humano mamífero, estabelecendo território onde ele não ia deixar que a violência entrasse, e daquele território que era dele sairia apenas a paz. Essa atitude de controlar a reação é exatamente o contrário do que dançar conforme a música. A gente não fala isso? Eu vou dançar conforme a música. Mas às vezes a música é aquela atitude que nós não queremos ver perpetuada em nós. Então nós devemos não ter a reação, mas ter uma ação mais positiva. Então, ainda dentro, e para encerrar, ainda dentro deste cérebro reptiliano e do nosso cérebro atual, nós começamos a agir, então, sem pensar, agir baseado nos sentidos e não no raciocínio. E o que acontece? Essa área que nós herdamos dos animais, que vai trazer o nosso instinto de sobrevivência, também dita muitas das vezes o nosso comportamento. Então nós começamos a agir automaticamente, de forma instintiva, repetindo o nosso padrão de atitudes animalizadas, de atitudes animalescas, sempre uma atrás da outra. Vamos continuar agressivos, vamos continuar avançando no que é dos outros, vamos continuar invadindo o território alheio, vamos continuar buscando dominar o outro, porque o que animal fazia era isso mesmo. Vamos continuar pensando apenas em nós mesmos. Essa é a atitude mais animalizada que a gente pode conservar dentro de nós, que é aí onde nasce o egoísmo, né? A dominação do outro, né? Então, quando esse instinto de sobrevivência baseada no egóico, no eu, no que eu quero, no que eu preciso, quando esse instinto é muito exagerado, quando ele é muito aumentado, aí surgem os grandes ditadores, surgem os tiranos domésticos, surgem os criminosos hediondos, surgem os estupradores, que a única coisa que eles pensam é continuar dominando e controlando uma situação. Surgem os vingadores ensanguecidos, enceguecidos, cegos. E numa escala menor, surgem os grandes manipuladores, né? Ah, não, eu falei isso porque eu estava querendo te proteger. Ah, eu menti para você porque eu queria te poupar de saber isso ou aquilo. Então a gente vai manipulando as pessoas, né? Querendo que as pessoas ajam só com o que a gente passar daquela informação. Então a gente vai manipulando para, no fundo, continuar dominando o outro e colocando sempre a nossa vontade.
Então, estes comportamentos automáticos é que nos faz agir como se ainda fôssemos animais. O animal vive de uma forma instintiva. Ele procura alimento, abrigo, reprodução, sem agir de forma consciente. Quando nós levamos a nossa vida aqui na Terra, lutando apenas pelo alimento, pela moradia e pelos prazeres da reprodução ou sem reprodução, nós estamos agindo exatamente como animal que fomos um dia. É preciso de desenvolvermos um pouco mais e muito mais a nossa sensibilidade para agirmos de uma maneira mais sensível do que essa busca desarrazoada pelos prazeres materiais. A gente interrompe aqui e na próxima semana nós comentaremos mais um pouquinho sobre esse jogo das emoções, porque quanto mais nós conhecermos das emoções, mais nós teremos condições de, opa, tô ficando com raiva. E perceber, opa, isso me causou raiva. E controlar aquilo. Sabe, a gente, opa, fiquei com raiva. E dar aquela freada. Eu acho que a gente dá conta de tentar isso. O Evangelho nos ensina isso. Que Jesus nos abençoe hoje.